Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e também com paciência para o vídeo de hoje, porque eu decidi fazer uma aqui fala, porque eu sou assim. Meu sonho, quando eu fizesse um vídeo sobre a minha trajetória profissional, era fazer esse vídeo me maquiando. Então, aqui está o vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês assistam até o fim, que vocês possam... O objetivo total desse vídeo é que vocês possam se inspirar de alguma forma na minha história e nas coisas que eu fiz. Então é isso, eu contei de forma... Não vou falar resumida, porque o vídeo tá longuíssimo, mas eu contei de uma forma que eu achei que era a melhor forma de contar para vocês sobre essa minha experiência profissional. E eu espero que vocês gostem e deixem comentários. Se você quiser, se você achar interessante, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, manda esse vídeo para algum amigo seu. Me ajuda muito do fundo do coração. Eu espero que esse vídeo possa chegar a pessoas que vão ser beneficiadas com as coisas que eu vou dizer aqui. Agora, com a minha faixinha, vamos lá fazer uma maquiagem muito rápida. Não esqueçam de beber a sua água, a minha água está aqui o tempo todo do meu lado. Eu pensei muito por que eu queria fazer esse vídeo desse jeito, tipo, Maqui fala. Não sei, eu sempre que eu pensava nesse vídeo, era desse jeito que eu me imaginava gravando, então eu vou só respeitar o que a minha cabeça quer. Eu vou tentar ao máximo não me distrair e, tipo, não vou ficar dando dica de maquiagem, tá? Porque eu zero faço isso. E vamos lá, eu vou começar a minha trajetória falando pra vocês sobre 2016, tá? Então, em 2016, eu estava no terceiro ano do colegial. Lá eu era... Sabe quando... Eu não sei se na escola de vocês tinham, mas na minha escola os professores de cada matéria escolhiam um ou dois alunos para serem monitores de uma matéria. E eu era monitora da parte de gramática, redação e literatura. Às vezes eu meio que desconto isso, que por mais que eu tenha sido escolhida para isso, ninguém aparecia. Então, assim, se eu não me engano, acho que teve uma vez que um aluno foi lá me pedir alguma ajuda. Eu ficava tarde, né, na escola, numa sala, esperando alguém aparecer e ter alguma dúvida. Mas era muito raro, assim, ter aluno precisando aí disso. Então, por mais que eu tenha sido selecionada, eu não acho que eu realmente trabalhei ou fiz alguma coisa. Nessa época eu tava muito em dúvida, de novo eu não vou aprofundar muito na questão acadêmica, porque tem vários vídeos aqui, então eu posso ir deixando cards ao longo do que eu tô falando, se você quiser se aprofundar em algum assunto. Mas nessa época eu tava muito em dúvida se eu fazia letras ou se eu fazia história, né, qual o curso que eu ia cursar. Eu fui na feira da USP, fiquei ali na dúvida, decidi por me aplicar para fazer letras, porque eu gostava muito de ler e queria muito estudar a língua alemã, então eu escolhi letras, mas eu sempre tive, eu lembro no terceiro colegial, meu maior sonho da vida era ser professora. Aí eu fui atrás de um trabalho voluntário, e do lado da minha casa tinha uma ONG, e nessa ONG à tarde tinha como se fosse não é bem um reforço, mas assim, mães e pais trabalham, muitas vezes não tinham onde deixar seus filhos, então eles deixavam as crianças lá com a gente. Eu falo crianças porque a maioria era do ensino fundamental, então eles deixavam as crianças lá com a gente e a gente era responsável por olhar a agenda, ver se tinha lição de casa, fazer a lição de casa, tirar dúvidas. Então, assim, eu meio que me transformei. Tinha aula de reforço lá, eu não era professora de reforço, mas eu era como se fosse uma assistente de sala. E a luz vai ficar mudando porque aqui é 100% sol e 100% natural, tá? Então eu já peço desculpas. Mas então eu era uma assistente de sala ali, eu ficava olhando a agenda das crianças, vendo as lições de casa que elas tinham que fazer, recado de professor para falar para os pais quando eles iam buscar as crianças. Enfim, foi muito legal, eu gostava muito de fazer isso. E foi quando, inclusive, eu tive uma experiência que me marcou muito, que um dos aluninhos tinha prova de inglês. Ainda bem, meus pais sempre me colocaram na aula de inglês. Então eu sabia inglês. E aí eu ajudei esse aluninho a estudar lá. Ele estava no ensino fundamental 1, eu não lembro exatamente qual era a matéria. Eu acho que a matéria era profissões. Tipo, teacher, enfim, sei lá. E no dia seguinte ele chegou e me deu um super abraço, falou, eu fui bem, eu acho que ele tinha tirado 10. Não me lembro exatamente se foi 10, mas eu acho que foi tipo isso, ele foi muito bem na prova. Ele ficou muito feliz, ele me deu um abraço, e ele me entregou, ele fazia crochê, coisa mais fofa. E ele me entregou tipo uma tiarinha de crochê que eu tenho até hoje, tá guardada, como agradecimento por eu ter ajudado ele. E, gente, meu coração explode até hoje de pensar nisso, era o meu sonho, assim, ser professora. E
Eu sinto que é o que me motiva, sabe? Educação. Então eu fiquei muito feliz nessa época. E aí fui voluntária, mas aí eu só fui voluntária até eu chegar perto ali da época dos vestibulares, em novembro. Fiz a FUVEST, não sei o que, passei em letras, acabou 2016. Minto, não acabou 2016, ainda bem que eu fiz um roteiro. Teve também, em 2016 eu quebrei o meu celular, e aí meus pais falaram, se vira. E aí eu trabalhei, tipo, eu tentei, vamos colocar como tentei trabalhar por alguns meses vendendo perfume. Essas empresas aí que a gente nem cita o nome, sabe? Mas eu tentei fazer isso aí para ganhar uma grana. Eu confesso que minha memória é muito ruim, então eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu consegui comprar o celular. Eu fui um desastre em venda, sinceramente. Acho que eu não nasci muito para isso, ou pelo menos na época, sim. Mas é uma coisa no meu currículo. Aí eu posso falar que eu já trabalhei com vendas e pelo menos eu consegui arrecadar o dinheiro que eu precisava para comprar meu celular. E aí tá, agora acabou 2016, vamos chegar para 2017. Foi o meu primeiro ano de faculdade e eu, focando aí na parte profissional, primeiro ano de faculdade, eu só tinha aula de segunda a quinta, né, 4 vezes por semana. E aí eu me apliquei, nessa época eu lembro que foi ali no carnaval, eu me apliquei para ser professora, não é professora titular, mas professora de reforço ali para o cursinho da Química da USP. E eu não sei onde eu coloquei o meu pincel. Peraí, gente. Falha. O mise en place de maquiagem deu meio errado. E aí eu me apliquei no cursinho da Química para ser professora voluntária ali de gramática, literatura e redação de novo, porque era a área que eu mais gostava, que eu mais me sentia confortável. E aí eu passei, fiquei muito feliz de ter passado. E aí nessa época, logo que começaram as aulas do cursinho, é um cursinho popular, tá? Para quem não sabe, é um cursinho popular, tem todas as idades que você possa imaginar. Então eu acabei dando aula até para pessoas mais adultas, foi uma experiência bem legal. E nessa época o professor titular de português mandou uma mensagem no grupo assim falando: gente, eu tô com um problema aqui por 2 dias, eu não vou poder ir dar aula, preciso que alguém me substitua. E, gente, eu não sei até hoje, porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu nunca falo em grupos nem nada, nem que seja, tipo, de amigos, assim, eu sou uma pessoa muito difícil. E eu não sei o que deu na minha cabeça, eu falei, eu vou. Eu falei, tipo assim, eu tava, sei lá, há um semestre, nem um semestre, gente, eu tava, sei lá quantos meses, na faculdade de letras, e eu já meti eu vou dar aula e é nóis. Então, por 2 dias, foram só 2 dias que marcaram o resto da minha vida, eu fui dar aula de português, como eram a primeira semana de aula ali, dos alunos, a minha função era dar uma revisão geral, zona de gramática, para depois o professor ir pro assunto. Então ele pediu para mim, ele falou, meu, só pega e dá uma revisão total de gramática. E aí eu tinha até uma foto, mas infelizmente meu celular foi roubado e eu perdi a foto, porque eu não salvo fotos. Fica aí a dica. Eu tinha uma foto, assim, da minha lousa. E, de novo, gente, tudo que tem a ver com ser professora, meu coração explode de alegria. Foi incrível pra mim. Então, eu lembro que eu dei aula ali sobre... o que é interjeição, substantivo. E aproveitei como era uma turma de pessoas mais carentes e tudo mais, eu aproveitei para falar um pouco daquela questão de erros gramaticais, na questão de como que usa onde e aonde. Então, eles me pediram e eu fiz uma listinha ali para eles. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava dando sobre onde e aonde, uma aluna perguntou, professor, e na onde? Existe? Aí eu, então, é que não existe na onde, né? Mas foi muito legal, assim, foi realmente uma experiência muito divertida. E eu já contei aqui mais a fundo, eu acho que como foi algo impactante, é legal reforçar. Tô com uma coceira no nariz, gente, desculpa. Que foi uma primeira vez, assim, que eu também tive contato com... Eu não sei se é errado, mas acho que é isso, né? Assim, pessoas mais carentes. Eu tive e reconheço todos os meus privilégios, né? Estudei em escola particular e tudo mais. E eu tava dando aula ali para pessoas de escola pública. E aí, uma delas, quando eu estava ajudando em aula de redação, veio falar comigo que eu estava falando sobre proposta de intervenção para a redação do Enem, e a aluna veio falar para mim por que ela não podia falar mal da polícia no fim ali da redação dela como proposta de intervenção. E ela me contou uma história triste de um amigo dela que foi morto pela polícia na comunidade que ela mora. Então, assim, gente, foi uma experiência riquíssima, não só profissionalmente quanto pessoalmente. Eu tive contato ali com histórias e com coisas que aos 17, 18 anos
a sua cabeça ainda não é tão aberta para isso, então foi muito importante para mim. E esse foi 2017. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu só coloquei também, eu tô lendo meu roteiro, tá? É que eu só coloquei também que, como eu queria muito fazer letras alemão, em 2017 eu também comecei a estudar alemão pra já ficar preparada, digamos assim, para as aulas. E foi isso, meu 2017. 2018 saí do ciclo básico de letras e fui para minha habilitação do alemão. Dessa vez eu tinha bastante aula e eu fui atrás de procurar o meu primeiro emprego remunerado da minha vida. Que eu digo assim, primeiro emprego remunerado do tipo, ser estagiária. Antes eu fazia muitos voluntariados, uns trabalhos que não eram bem numa empresa, entendeu? É isso que eu quis dizer. E aí eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu que fazia letras e a gente comentou, peraí. E aí a gente comentou que a gente queria muito arranjar um emprego, a gente tava precisando de dinheiro. E aí eu não lembro qual foi o site, eu só coloquei meu currículo ali num site e de primeiro eu achei uma vaga numa empresa de publicidade, eles queriam um estagiário para a parte de redação. E aí eu me inscrevi, fui fazer a entrevista, fui bem e passei. Então esse foi o meu primeiro emprego. Nessa época eu ganhava R$ 600, lembro direitinho, ganhava exatos R$ 600 para ser estagiária de 4 horas por dia numa empresa de publicidade. E quais eram as minhas funções? Eu era, assim, a pessoa que ajudava na parte de redação, então todos os posts, que essa empresa de publicidade, ela tinha marcas que davam a parte de marketing para essa empresa. Caso vocês não entendam muito bem, é isso. Tipo, não sei se são todas as empresas de publicidade que fazem isso, talvez sejam, porque eu só trabalhei em uma, mas uma empresa de publicidade ela é responsável pelo marketing de empresas com nomes variados, entendeu? E aí, todos os posts passavam por mim ali, para eu ver se a gramática estava certa, etc. E uma das coisas mais legais que eu fazia, se minha irmã assistir esse vídeo, ela vai lembrar, que era responder comentários, principalmente do Facebook. Então, essas empresas, principalmente na época, o Facebook ainda muitas pessoas usavam, hoje em dia acho que menos. E nessa época, as pessoas comentavam muito no Facebook da empresa, e eu era responsável por responder todos os comentários de todas as empresas que a gente trabalhava, e tinha uma muito específica que era muito engraçado, porque a marca era uma marca de produtos domésticos. Então a maioria das pessoas que comentavam eram mulheres mais velhas e tudo mais, e era muito engraçado, porque elas comentavam, eu adoro o cheiro desse produto, e aí eu tinha que responder, olá, muito obrigada por isso, não sei o quê. Gente, eu sei que era muito engraçado, e tinha um caso específico de um homem, que eu não sei qual era a dele, que todo dia, todos os dias, ele mandava mensagens muito estranhas, ali no Facebook da empresa. Teve uma vez que ele mandou uma mensagem falando que ele queria vender a mulher dele. E eu era obrigada a planilhar tudo isso e responder. A gente não podia não responder comentários. E aí eu lembro que eu coloquei lá que o menino comentou isso aí, de tipo, eu quero vender minha mulher, e eu tinha que responder de forma educada. E aí eu lembro que a gente respondeu alguma coisa do tipo, nós da marca agradecemos seu contato, não sei, não lembro. Só sei que era muito engraçado. E nessa época eu mandava diversos prints. Espero que as pessoas da empresa não assistam isso, me desculpa, mas já passou. Eu mandava diversos prints pra minha irmã de coisas muito engraçadas que as pessoas comentavam. E eu falava, não é possível que uma pessoa tá comentando isso numa marca de produto de limpeza. Era muito engraçado. Mas, no geral, essa época foi muito legal. Pra quem não sabe, a minha mãe é publicitária. E aí eu sinto que eu tenho um pouco disso no sangue. Hoje em dia eu até penso, putz, eu gostava bastante desse emprego, assim, eu teria continuado. Mas nessa época que eu descobri que eu queria ir pra economia e tudo mais, e aí foi isso que aconteceu. Eu fiquei um ano, acho que exatamente um ano nessa empresa, então do começo de 2018 até o começo de 2019, que foi quando eu entrei em economia. E aí eu falei pra eles, tô entrando em economia e eles não vão assinar o estágio. Não vai ter como eu fazer, e eles falaram, não vai ter como a gente fazer, então eu tive que sair de lá. Como eu não consigo ficar parada, eu não conseguiria não trabalhar, porque eu nasci assim, eu sou assim, eu comecei a trabalhar na empresa júnior. Agora eu quero ver eu falar e passar rímel ao mesmo tempo. Acho que não vai dar certo, gente, porque eu passando rímel é uma questão muito difícil. Eu entrei na empresa júnior, pra quem não sabe, diversas, se não todas as faculdades têm uma empresa júnior, que ela é responsável, digamos assim, por consultoria. Então, a empresa júnior, que era a FEA Júnior USP, a empresa da FEA, eu fiquei quase um ano lá, então eu fiquei do começo do ano até o fim do ano, mas não deu um ano em si. E eu trabalhei como consultora mesmo. Existiam, digamos assim, diversas vagas ali, tanto como,
diretor de projeto, diretor financeiro, presidente, nem lembro mais, coordenador de marketing, não, de RH e tudo mais. E eu fui consultora só, já falando um pouco para vocês, na época eu tentei ser coordenadora financeira e não passei, não consegui. E queria muito ser coordenadora de RH e também não consegui. Eu acabei sendo só consultora. O que eu fiz lá? Eu fiz projetos de remodelagem financeira para uma clínica odontológica. Eu fiz um projeto de plano de negócios para uma empresa que queria criar um negócio de escolas, de educação e tudo mais. Desde essa época eu sempre fui apaixonada por educação. Então todo mundo da Júnior, pelo menos, me conhecia por se tiver um projeto de educação, coloca a Ana, porque a Ana vai querer fazer. Tive um projeto também de negócios de uma empresa de robótica que queria se colocar dentro de escolas por causa do novo currículo do ensino médio, que também até hoje está sendo falado. Então, a gente estava tentando ajudar a criar um marketing ali para essa empresa de robótica, para eles serem contratados por escolas, para entender esse ramo. E assim, eu gostei da experiência, mas eu tive duas grandes dificuldades. A primeira grande dificuldade era ter esse contato direto o tempo todo com o cliente final. Então, meu WhatsApp era lotado de mensagem. Você trabalha final de semana, tipo assim, o cliente ele vai ficar te mandando mensagem porque é o sonho dele. Então, eu até anotei isso, que o mais difícil para mim era porque eu sentia que o sonho de outra pessoa estava na minha mão e eu não podia errar de jeito nenhum, porque é um sonho, entendeu? Então, essa pressão aí, para mim, na época, pelo menos, foi bem, bem difícil. E querendo ou não, gente, nós somos jovens, entendeu? Pô, eu tava ali com 19, 20 anos, cuidando do sonho de uma pessoa adulta que queria aquele projeto, ou, por exemplo, de uma clínica odontológica que estava quase fechando porque eles não sabiam nada de contabilidade e finanças, e eu tinha que resolver ali. Normalmente era eu e mais uma ou duas pessoas juntas ali fazendo o projeto. A gente tinha ajuda de professores também, então isso é legal. A gente podia marcar reuniões com alguns professores ali da FEA, que, por exemplo, eu quero falar com o professor de contabilidade, quero falar com o professor, enfim, quem você quisesse falar, dava para você marcar uma reunião com o professor para pedir ajuda. Mas a minha primeira dificuldade foi essa, lidar então com o cliente final o tempo todo. E a segunda foi a desorganização. No fim, é um bando de adolescente fingindo que tá trabalhando. Tá? Essa é a minha opinião. Isso não significa que eu não recomendo você fazer isso. Me ajudou muito, me fez crescer muito. Assim, de verdade, é uma experiência incrível. Mas no fim, quando você olha pra trás, você fala, putz, é realmente um bando de adolescente que meio que não sabe fazer nada, dando o seu melhor e tentando ali, só que a gente não tinha experiência, sabe? Ninguém ali tinha uma carreira formada em consultoria. Então era muito difícil fazer um super projeto. Óbvio que tiveram casos de pessoas que fizeram super projetos, inclusive amigos meus que fizeram super projetos, mas eu ali não era pra mim. E aí eu lembro que na época, antes de sair, eu falei, putz, eu queria muito trabalhar em RH, fazer alguma coisa aí de consultoria, de pessoas e tudo mais. Não deu certo, porque não abriram a vaga de coordenador de RH. E aí eu decidi sair da empresa, isso no fim de 2019. E aí começou 2020, e 2020 é o ano, e todos os veteranos diziam que era o ano mais difícil de economia, porque é o ano que você começa todas as matérias, pelo menos na grade antiga, tá? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre a nova grade. Na grade que eu fiz, que é a grade antiga, o segundo ano era o ano que começava todas as matérias mais importantes. Então eu tive micro 1, macro 1, stat 1, que é estatística, nem lembro mais, mas assim, as matérias base mesmo começavam no segundo ano, então era o ano mais difícil. Eu saí da consultoria e eu pensei, putz, esse ano eu quero realmente focar e ir bem, porque eu sempre tive muita dificuldade, como eu já falei várias vezes, eu tinha muito medo de não conseguir me formar. Então eu falei, eu vou focar e dar 100% de mim para conseguir, né, o meu diploma e me formar. Aí, beleza, 2020 começou e aí ninguém esperava, veio ela, a senhora pandemia. E agora eu vou tentar falar com vocês assim, logo no começo veio a pandemia e com ela as aulas EAD, que a gente nem sabia que iam durar tanto tempo assim. Na época foi difícil, principalmente para os professores se adaptarem. Então, micro 1, por exemplo, eu falo, eu já não me dava bem com a matéria, mas teve esse ponto crucial que foi o meu professor de microeconomia, ele sumiu. E ele apareceu no fim do semestre. Então foi muito difícil para mim entender microeconomia. Eu sinto que eu tentei estudar sozinha, entendeu? Eu me senti abandonada ali. Peraí.
Quem julgar a forma que eu me maquio, gente, eu não sei, eu não vejo vídeos. Eu faço como eu acho que fica bom e é como eu faço há 1000 anos. A mesma maquiagem, do mesmo jeito, todo dia. Foi a pandemia, foi muito difícil, porque, putz, se adaptar ao EAD, os professores também foi difícil. E aí, quando o tempo foi passando também, putz, não teve uma pessoa que não ficou mal, entendeu? Mentalmente, com a pandemia. Diversas mortes o dia inteiro, todo mundo trancado em casa, com medo, sem saber o que estava acontecendo. E aí, nessa época, eu foquei muito no canal. Então, se você olhar 2020, eu tenho muito vídeo de 2020, porque realmente eu me sentia muito sozinha nessa época, então tudo que eu fazia era gravar vídeo, assim. E acabei focando no canal, e enfim. E aí, nessa época também, eu fiz muitas entrevistas. Isso é uma coisa que eu queria muito falar com vocês, um pouquinho. Hoje em dia eu trabalho em mercado financeiro, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Nossa, eu esqueci de uma coisa super importante agora que eu lembrei. Volta. 2020, gente. Logo que eu saí da consultoria, eu voltei para a empresa de publicidade que eu trabalhava antes para fazer a parte de planejamento de mercado, de planejamento estratégico de análise de mercado. Tinha esquecido completamente. A empresa tinha me procurado porque eles gostavam de mim, gostavam do meu trabalho, e eles estavam precisando de um estagiário que fosse mais de exatas ali, digamos assim, para ajudar eles a fazer um planejamento estratégico mesmo para as marcas deles, para entender perfil de público, para entender o mercado mesmo. E aí eu aceitei, fui para lá. Nessa época, o meu salário de estagiária foi para R$ 1.000 e eu achei o máximo. Foi tipo incrível. Eu falei, caraca, eu ganho R$ 1.000. Foi absurdo. E aí eu fiz isso, só que eu fiquei por 3 meses só. Inclusive, eu gosto muito daquela empresa, mas eu tenho a impressão de que todo mundo lá me odeia por eu ter feito isso. Eu meio que saí. Na cabeça deles, eu saí do nada. Teve um dia que eu cheguei lá, simplesmente me demiti, fui embora e nunca mais apareci. Eu lembro que eu chorei no dia que eu me demiti, chorei real, assim, porque eu tava me sentindo muito pesado, tava me sentindo muito mal com essa decisão. Mas eu me demiti porque eu queria muito. Era o meu sonho, gente, era o meu sonho trabalhar em mercado financeiro. E aí eu queria muito estudar e ter tempo para estudar para a Liga de Mercado Financeiro da FEA. E aí eu acabei me demitindo e eu falei justamente isso. Eu falei, olha, meu sonho é trabalhar em mercado financeiro e eu preciso desse tempo para me dedicar para isso. E aí eles entenderam até, mas peguei e saí de lá. Então eu tinha esquecido disso. Aí assim, eu saí dessa empresa, uma semana depois começou a pandemia. Questão pessoal, depois, logo que começou a pandemia, também foi a época que a minha avó faleceu, e foi meu primeiro luto, assim, da minha vida, então também foi bem difícil. E aí começou a pandemia, então assim, eu já comecei mal. Já não comecei de um jeito muito bom. E aí o que eu comecei a fazer foi entrevista. Então, meu sonho era trabalhar em bancos gringos. Eu fiz entrevista e meu nariz continua coçando. Eu fiz entrevista para entrar na Liga de Mercado Financeiro e falhei miseravelmente. Não passei nem na primeira fase. Mas eu falei, aqui é BR, eu não desisto nunca. Então o que eu fiz? Ao invés de tentar processo seletivo para entrar na Liga de Mercado Financeiro, inclusive eu também queria ter entrado no cursinho da FEA, mas eu acabei não fazendo isso por causa da pandemia. Eu comecei a estudar para me inscrever em bancos gringos e começar a trabalhar em bancos gringos. E aí, duas coisas que eu fiz nessa época. Inclusive, eu gravei vídeos nessa época. Tem vídeos aí, vocês podem ver. Eu comecei a estudar, então, inglês. Eu voltei a estudar inglês. Eu sempre soube falar inglês porque meus pais me colocaram desde muito cedo, então eu agradeço isso. Mas eu não sabia o inglês corporativo, então eu fui fazer aula de inglês corporativo para entrevista de emprego e tudo mais, porque as entrevistas eram em inglês. Falei em tudo de novo. Eu fiz diversas entrevistas, gente, e era o banco dos meus sonhos. Meu sonho era trabalhar naquele lugar. Nossa, até hoje eu tenho um pouquinho disso. Isso que eu tô com ranço de mercado financeiro. Mas até hoje eu tenho esse negócio de, tipo, se eu trabalhar ali, vai ser um negócio louco. E aí eu tentei várias entrevistas nesse mesmo lugar. E todas as entrevistas, todas, sem exceção, as pessoas falavam que gostavam de mim, mas nunca mais me retornavam. Era tipo assim, nossa, a gente adorou você. Aí outra pessoa do banco me ligava e falava, olha, você fez entrevista com fulano? Fulano falou muito bem de você. Quer fazer entrevista pra essa outra área? Aí beleza, eu ia pra outra área. E nada. Nunca nada. E eu já tava bem chateada, assim, pra quem tá passando por essa fase de processos seletivos e tudo mais, sabe o quanto é difícil, desgastante. É muito difícil e desgastante estar o tempo todo ali fazendo entrevista, sendo avaliado pelos outros. Eu tinha vontade de falar, só me contrata.
Só que na entrevista não, porque eu sou uma adolescente de 21 anos que nunca trabalhou no mercado financeiro, mas tem muita vontade. Então eu tinha vontade de gritar, por favor, só me dá uma chance. Mas não é assim que as coisas funcionam. E aí eu ia falhando em tudo. E aí eu parei um pouquinho e um amigo meu falou, olha, tem uma pessoa aqui procurando alguém para uma vaga, mas não é mercado financeiro. E aí mesmo assim eu liguei para essa moça e falei com ela. E ela tinha uma vaga para trabalhar em RH, que era uma vaga que era metade humanas, metade exatas, digamos assim. E eu falei, perfeito, é a minha cara, porque por mais que eu não seja a melhor pessoa em exatas, pô, hoje em dia eu já posso ter mais confiança e falar, eu sei fazer algumas contas, não sou todas, mas eu também, né, tamo aí. Foi então que no fim de 2020 eu consegui este emprego para começar no começo de 2021, numa multinacional, numa empresa de seguros, para trabalhar dentro do time de RH. E como eu só queria trabalhar e eu estava muito cansada de só levar não e toco das outras empresas, eu peguei e aceitei. Até então, como vocês perceberam, eu só tinha tido experiência em empresas muito pequenas. Então, do nada, você chegar e trabalhar numa multinacional, eu achava uma completa loucura, porque assim, era muita gente, era muito funcionário, mais de 1.000 pessoas. E trabalhando na RH, a área que eu trabalhava se chama HRBP, que é a área. Se você trabalha hoje em dia em alguma corporação, em alguma empresa, digamos assim, você provavelmente sabe o que é um HRBP, independente da sua área, porque é a pessoa da RH que está sempre ali em contato com todos os times, e principalmente com todos os diretores e chefes ali, para entender como que tá o time, se está precisando de ajuda. E eu fazia muito esse negócio de orçamento de time. Enfim, eu estava sempre ali sendo um apoio para a empresa, tá? É uma parte da RH que está ali apoiando os negócios, mas não deixa de ser o RH. E eu gostava muito, gente. Eu adorava as pessoas, o ambiente era incrível. Eu fiz durante 2021, eu trabalhei home office a maior parte do tempo, mas ali, pro finzinho mesmo desse ano, existiu aí uma flexibilização em relação à pandemia, então alguns dias eu fui trabalhar presencial. E era um sonho, o time era um sonho, o trabalho era um sonho. Nessa época, eu e alguns outros estagiários, nós criamos como se chama? Um comitê de estagiários, e foi muito importante para mim ter feito isso, foi muito legal. Eu tive contato, como era uma multinacional, eu tive contato Latam. O que significa isso? Eu tive contato ali com a América Latina, então a gente tinha reuniões em espanhol. Eu não falo espanhol, então eu falava inglês com o cara espanhol, ele não gostava muito, mas enfim, espanhol é meio difícil. Principalmente para quem fala português, que é muito parecido e aí fica muito difícil. Mas sempre existiu dentro de mim o vai para o mercado financeiro, vai para o mercado financeiro. E aí surgiu a oportunidade. A moça que me contratou na época ali da empresa que eu estava atualmente tinha ido para uma corretora de investimentos. Eu mandei mensagem para ela e na época eu falei, olha, eu não conheço nada de mercado e eu vi que tem uma vaga para ser recepcionista. Me deixa ser recepcionista, porque aí eu já vou entrar no ambiente de mercado financeiro e aos poucos eu vou crescendo aí dentro. E ela falou, não, você vai entrar já como estagiário de uma área importante. E aí existiam 2 cargos na época para estágio. Um cargo para trabalhar em mercado de capitais e um cargo para trabalhar na mesa de renda variável. E vocês já sabem, porque eu comentei aqui diversas vezes, tem um pelo no meu olho, eu fui para mesa de renda variável. Então, logo que eu entrei, eu não fazia ideia nem do que eu estava fazendo, assim, eu me demiti do outro emprego, fiquei muito chateada, minha chefe era incrível, mas ela super me apoiou, o pessoal era incrível lá, gente, trabalhar lá era um sonho, eu amo aquele lugar do fundo do meu coração, qualquer pessoa que fala de lá, eu falo, é isso, eu amo esse lugar. E aí, no meu primeiro dia, né, de estágio em mercado financeiro, eu já contei pra vocês, eu voltei pra casa chorando, eu fiquei muito chateada porque o ambiente era o completo oposto do que eu estava acostumada. Logo no meu primeiro dia de estágio, eu já comecei a ouvir um monte de piada machista e sem graça. Foi muito difícil para minha adaptação, mas tudo bem. O que aconteceu? Entrei lá como estagiária, descobri no meu primeiro dia, o que a gente fazia. E aí me falaram, então, aqui é uma mesa de derivativos, tá? De opções. E aí eu falei, oi, prazer, tudo bem? Eu só conheço que existe um negócio chamado Bolsa de Valores e uns ativos aí que tem 4 letras e um número. Era tudo que eu conhecia. E aí eles falaram, não, fica tranquila. Meu chefe me contratou porque eu fui muito sincera e falei, eu não sei de nada, mas eu quero aprender. E ele falou, beleza, é você então. Vem sem saber nada e eu vou te ensinar tudo.
Durante os primeiros 3 meses do meu estágio, eu só estudei. Então, eu só estudei, assim, eu ia e passava 6 horas do meu dia estudando. Para quem não sabe, também é importante falar, no começo da graduação, o seu estágio é sempre de 4 horas por dia, e depois começa a ser de 6 horas por dia, até que quando você tá perto de ser efetivado, você trabalha o dia inteiro, e é isso aí. Então, a gente vai falar aqui agora de 2022 e 2023, tá? Então, eu entrei no meu primeiro estágio de mercado financeiro no comecinho de 2022, e tô nessa área até hoje, né? Então vamos falar primeiro dessa primeira empresa que eu estava. Eu fiquei 8 meses como estagiária, depois disso eu fui efetivada e fiquei mais 1 ano e pouco efetivada. Eu fiquei exatos 2 anos nessa empresa, sempre fazendo a mesma coisa na mesa de renda variável, trabalhando com derivativos, opções. Eu cresci muito. Profissionalmente, pessoalmente, eu cresci muito. Mas foi muito difícil para mim, porque eu digo assim, eu tinha saído de um lugar, que era a empresa de seguros, que era um sonho, em que as pessoas eram educadas, gentis e tudo mais, para ir para um lugar que parecia um zoológico, um monte de gente, assim, mal educada, sem respeito. Era muito difícil para mim, eu sofri muito nesse lugar, gente, sofri muito nesse lugar, então eu não vou dar pauta muito para isso, porque eu ainda estou me recuperando disso. Começo de 2024, chegou o começo de 2024 e o que aconteceu? Meu sonho era ser demitida. Meu sonho no começo de 2024 era ser demitida, e eu já estava de conversa com uma outra empresa, que é a que eu tô atualmente, para ir trabalhar nessa mesma área, mas em algo que era um pouco mais tranquilo e que as pessoas pareciam ser um pouco mais gentis. Agora é arrumar o cabelo, que tá um desastre, gente, um desastre. E eu acho que é isso, gente. Até aqui é isso que eu fiz na minha vida. Então, de 2016 a 2024, tamo aí. E eu já dou spoiler de que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas agora eu vou guardar a maquiagem, porque agora eu tenho outros vídeos pra gravar. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Esse vídeo vai ser longo, assim como já foi longo, mas é isso.